Olá, galerinha, tudo bem? Aqui é a professora Marcela de vocês, professora de Química, tá? Eu decidi começar a colocar uns vídeos para vocês lá no Google Class referente às aulas que estão sendo transmitidas no aplicativo do Centro de Mídias e pela TV Cultura. Por que eu decidi colocar isso? Porque eu acredito que agora vocês vão começar a ver bastante cálculo, né? Então as dúvidas vai ser maior, então o meu objetivo aqui é tentar sanar essas dúvidas de vocês com esses vídeos. Eu pretendo fazer vídeos não muito longos, tá? Eu acho que esse primeiro vai ficar um pouquinho grande e vamos ver se vai dar certo, tá bom? Então o meu objetivo aqui é ajudar vocês, ok? Eu nunca fiz isso, tá? É a primeira vez, então é novo pra mim. Então desde já eu peço aí desculpas a vocês se a resolução ficou muito ruim, tá? Se não dá pra vocês enxergar direito. Se por um acaso meu papagaio gritar o meu nome, os meus cachorros latir aí, peço desculpa desde já, tá bom? Lembrando que a gente já começou o segundo bimestre, tá? Essa aula aqui do dia 8/12 já é referente a esse bimestre. E as atividades que eu vou estar postando para vocês lá no Google Class, por enquanto não é para me devolver por e-mail, tá? Então são as atividades relacionadas às aulas. As aulas de Química são toda segunda-feira pelo aplicativo e pela TV Cultura, tá? Então as atividades que eu vou estar postando lá é referente a essas aulas. Depois, mais para frente, eu vou postar uma atividade abrangendo todas as aulas e vai ser entregue para mim só depois, tá? Então essas atividades, esse conteúdo que eu vou estar postando lá, eu vou estar especificando certinho para vocês. Quem puder copiar no caderno de Química, copia. Quem não puder, tiver impressora, também pode imprimir e colar lá. Resolver os exercícios. No retorno, eu vou olhar o caderno, da nota de caderno, corrigir as atividades e dar nota para vocês de participação também, tá? Então é importante que vocês tenham esses conteúdos no caderno de vocês, ok? Então vamos lá? Então a primeira aula que ele deu lá do segundo bimestre, que eu já coloquei esse conteúdo para vocês lá no Google Class, que por sinal, muito obrigado pela participação de vocês no Google Sala de Aula, muito obrigado pela devolução das atividades do primeiro bimestre, tá? Então vamos continuar aí e seja o que Deus quiser, né? Então, ó, a primeira aula que ele falou para vocês, que ele colocou para vocês lá no Centro de Mídias, foi no dia 8/12, segunda-feira passada. E ele fez uma aula para vocês sobre massa, né? Massa atômica, massa molecular e massa molar. Aonde que nós utilizamos isso em química, né? Então, para mim começar a falar para vocês, eu começo a lembrar vocês o seguinte, que em química a gente utiliza muitas entidades elementares. O que são essas entidades elementares, professora? Muitas substâncias microscópicas, né? O mundo da química é um mundo microscópico, é um mundo de partículas que a gente não consegue enxergar a olho nu. Quem que são essas partículas, essas entidades que a gente mais utiliza em química e principalmente nos cálculos aí estequiométricos? Átomos, moléculas, íons e tem outras substâncias também. Então, lembrando vocês, o que é um átomo, professora? Átomo é a menor estrutura da matéria. E o que é a molécula? Então, quando eu tenho lá dois ou mais átomos, quando eu tenho o conjunto de átomos, a gente forma aí as moléculas, tá? Lembrando que, quando eu falo que átomo é a menor estrutura da matéria, matéria em química é tudo aquilo que eu considero que tem massa e ocupa lugar no espaço. Opa, tem massa aqui. E a primeira aula que ele veio falar para vocês é exatamente sobre isso, sobre massa. Massa e quantidade na química, tá? Então, ó, química é um mundo microscópico pra gente. Então, como professora, eu vou conseguir identificar, por exemplo, a massa de um átomozinho, se ele é tão minúsculo, se ele é uma partícula extremamente pequenininha. Como professora, eu vou conseguir identificar ou quantificar a massa de uma molequinha se ela é extremamente pequenininha. Para isso, a gente vai trazer o mundo microscópico da química para o mundo macroscópico da nossa realidade, tá?
Então, ó, o que é massa atômica? Então, vocês já conhecem, já ouviu já nos anos anteriores, né, a tabela periódica. Então, lá na tabela periódica, a gente tem mais de 100 elementos químicos. Alguns são provenientes diretamente da natureza e outros são produzidos artificialmente em laboratório. Cada elementozinho daquele da tabela periódica tem a sua massa atômica específica. Então, ó, massa atômica nada mais é do que a massa de um átomozinho só. Tá? Quando eu tenho a reação química, quando eu tenho a junção de 2 ou mais átomos, a gente forma as moléculas, certo? Então, lá nos meus reagentes, antes da setinha da equação química, eu tenho 2 ou mais átomos, eles vão reagir entre si e formar depois da setinha os produtos, que são as substâncias novas dessa reação química. Esses produtos a gente chama de moléculas. Tudo bem? Porque são um conjunto de 2 ou mais átomos. O que é massa molecular? Se massa atômica é a massa de um átomo, massa molecular é a massa da molécula. Para mim determinar essa massa molecular, a gente utiliza a massa atômica individual de cada átomo para somar elas. Tudo bem? Vocês vão ver depois aqui embaixo, tá? O que é massa molar, professora? A massa molar, em química, ela tem que ser expressa em gramas para a gente trazer para a nossa realidade, para vocês conseguirem identificar, já que gramas é comum no nosso dia a dia, né? Então, a massa molar é a massa em gramas de 1 mol de entidades elementares. Ou seja, 1 mol de entidades elementares pode ser de 1 mol de moléculas, pode ser 1 mol de átomos, pode ser 1 mol de íons, tá? Mol em química significa justamente isso, quantidade de matéria. Então, é a massa em grama de uma quantidade de átomos, de uma quantidade de moléculas. Tudo bem? Então, ó, para a gente começar a ver esses pontos de massa atômica, massa molecular e massa molar, ele colocou lá massa e quantidade. Como que eu consigo fazer a comparação das massas dentro da química? Já que um átomozinho, ele tem isso daqui, ó, em gramas. A massa dele em gramas é 10 a menos 23. Muito pequenininho, unidade de massa atômica muito pequena, tá? Para vocês poderem identificar, a gente estabeleceu em química um padrão de massa. O que seria esse padrão de massa, professora? Então, ó, nós pegamos lá da tabela periódica o átomo de carbono, por isso que chama carbono 12. Se eu pegar esse átomo de carbono aqui e quiser colocar as suas fatias em uma pizza, quantos pedaços de pizza eu vou ter exatamente? Exatamente 12 pedaços de pizza, já que sua massa é 12. Massa que eu tirei lá da tabela periódica. Então, um pedacinho dessa pizza aqui tem exatamente 1/12 de carbono 12. Esse 1/12 é unidade de massa atômica, muito pequenininho, tá? Por que a gente utiliza a massa em química? Para fazer comparação, porque eu posso comparar outros elementos lá da tabela periódica com suas respectivas massas com o elemento de carbono. Quantas vezes outros elementos pode ser mais pesado que o elemento de carbono? É essa comparação que a gente faz, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, o átomo de magnésio. Eu sei que a sua massa atômica lá da tabela periódica é 24U. U, que significa unidade de massa atômica. Então, o átomo de magnésio tem uma massa de 24U. Se eu quiser comparar esse átomo de magnésio com o carbono, quantas vezes ele é mais pesado que o átomo de carbono? É só a gente ver, ó, se ele tem 24U e o carbono tem 12U, então quer dizer que ele é 24 vezes mais pesados que 1/12 de carbono 12. Cada fatia não é 1/12, então ele é 24 vezes mais pesados que 1/12 de carbono 12. Professora, me explica melhor. Se eu quiser colocar
esses dois elementos em uma balança e quiser equilibrar essa balança, é só vocês pensarem o seguinte: de um lado eu vou colocar o átomozinho de magnésio, que tem massa de 24U. Para mim equilibrar o outro prato da balança, eu quero saber exatamente quantos pedaços dessa pizza aqui do carbono 12, sabendo que ele vale 1/12avos, eu preciso colocar aqui para me equilibrar. Exatamente 24 pedaços. Já que o meu magnésio não vale 24 unidades de massa atômica, então se cada pedacinho do carbono é 1/12avos, eu vou precisar exatamente de 24 pedaços de pizza para poder equilibrar. Tudo bem? Professora, a gente só compara átomos da tabela periódica com elementos de carbono? Não, a gente também pode comparar moléculas, tá? Aí, em moléculas vai entrar o quê? A massa molecular e não a massa atômica, né? A massa molecular é a massa dessa molequinha aqui. Certo? Para a molécula de água aqui, ó, eu sei que ela é formada por dois elementos diferentes, sendo 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Então, para mim determinar a massa molecular, o que que eu faço? Coloco a quantidade que eu tenho do elemento na molécula vezes o valor dele da massa atômica lá na tabela periódica. Então, por exemplo, aqui, o hidrogênio, quantos átomos eu tenho de hidrogênio nessa molécula? Ó, esse 2zinho vale por hidrogênio. Então, eu tenho 2 átomos de hidrogênio vezes o valor dele da massa atômica lá na tabela periódica. Cada hidrogênio na tabela periódica tem a massa 1, então ficou 2 vezes 1. Mas vou fazer para o outro elemento, que é o oxigênio. O oxigênio, como não tem número aqui, equivale a 1, tá? Então, eu tenho um átomozinho de oxigênio vezes o valor da sua massa atômica na tabela, que é 16. Então, é fácil de resolver, ó. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 16, 16 mais 2. Então, a minha molequinha de água tem massa de 18U, também expressa em unidade de massa atômica, tá? Então, a massa atômica, a massa de um átomozinho e a massa molecular tem a mesma unidade, unidade de massa atômica, porque eu precisei das massas atômicas individuais, somei elas para mim obter a massa molecular. Então, a minha molécula, ela tem uma massa de 18U. Posso comparar, então, a molécula de água com o carbono? Sim, pode comparar. Se eu quiser pôr numa balança, de um lado eu vou pôr a molequinha de água com uma massa de 18 unidades de massa atômica, certo? Que a gente acabou de determinar. Do outro lado, para mim equilibrar, eu pergunto quantos pedaços de pizza do carbono 12 eu vou utilizar para mim poder equilibrar essa balança. Se a minha água tem 18U, quantos que eu vou usar aqui? Exatamente 18 pedaços de carbono 12, sabendo que cada pedaço é 1/12avos. Tudo bem? Aí sim eu consigo equilibrar. Nossa, professora, são coisas extremamente pequenininhas. A gente não fala que a química é a química do mundo microscópico? Então, ó, justamente para ajudar vocês, o que surgiu depois, né? Surgiu o mol. O que é mol? É quando a gente utiliza ele para determinar grande quantidades de moléculas, grande quantidade de átomos, então a gente utiliza o mol. A gente faz um agrupamento de grande quantidade dessas entidades elementares, né? Então, por exemplo, eu não vou perguntar para você em um copo de água quantas molequinhas de água tem lá dentro, né? Não vou perguntar para você em um copo de água quantas molequinhas de hidrogênio ou de oxigênio tem lá dentro, né? Então, para a gente conseguir determinar essa quantidade grande de moléculas, de átomos, de íon, a gente utiliza o mol, certo? Então, em química, um mol sempre vai valer 6 vezes 10 a 23. Tem alguns livros que aparece como 6,02 vezes 10 a 23, mas o resultado dá o mesmo, a única diferença é que vai ter um número com vírgula se você utilizar o 0,2. Tudo bem? Então, ó, o que vai mudar desse para esse daqui? O
que vai mudar, professora? Eu vou trazer o mundo microscópico da química para o mundo macroscópico. Eu não falei para vocês que massa molar, que a gente trabalha com mol, que a quantidade de matéria não é expressa em gramas? Gramas é comum no nosso dia a dia. Unidade de massa atômica é incomum no nosso dia a dia. Então, olha só. Uma molequinha de água, a gente determinou aqui em cima que tem uma unidade de massa atômica de 18 U, correto? Se eu quiser passar essa molécula de água para massa molar, a única coisa que vai mudar é a unidade de medida. Ou seja, se uma molécula de água tem 18 U de massa atômica, 1 mol dessa molécula de água vai ter exatamente quantos, professora? 18 gramas. A única coisa que eu mudo é a unidade de medida, porque gramas é comum no nosso dia a dia. Então, quando eu coloco gramas por mol, eu sei que em 1 mol de molécula de água eu vou ter 18 gramas. Isso a gente chama de massa molar. Posso fazer com átomos também? Pode fazer com átomos também. Por exemplo, no átomo de magnésio, a gente viu na tabela periódica que a massa dele é 24 U. Se eu quiser trazer essa massa do átomo de magnésio para massa molar, quantos que ele vai ter? Ele vai ter exatamente 24 gramas por mol, tá? O carbono aqui, a gente viu que lá na tabela periódica, a massa dele é 12 U. Se eu quiser trazer para massa molar, o carbono vai ter exatamente a 12 gramas por mol. Ou seja, a gente sai do mundo das substâncias pequenininhas para o mundo das substâncias pouquinho maiores que a gente já consegue visualizar na memória, né? Ou seja, gramas é comum ao nosso dia a dia. Tá? Então foi isso que o professor quis passar para vocês. Ele estava relacionando todas as massas que a gente utiliza em química. Lembrando que massa é uma grandeza física que a gente utiliza e relaciona ela com o peso de objetos, tá? No caso da química, a gente vai relacionar, vai fazer comparação, determinar a quantidade nas entidades elementares, tá? Então, quando eu utilizo uma grande quantidade dessas entidades, a gente utiliza o mol. E o mol sempre vai valer 6 vezes 10 a 23 entidades elementares. Tudo bem? Desculpa se eu falei muito rápido, se ficou alguma dúvida, depois vocês comentam comigo lá no Google Class, tá? Porque eu vou colocar essa primeira parte lá no Google Sala de Aula. Essa é a parte da teoria que o professor quis explicar para vocês aquele dia, tá? No finalzinho ele falou um pouquinho de balanceamento químico, depois eu vou postar um vídeo só de balanceamento para vocês. Vou postar também um outro vídeo na sequência desse daqui, que a gente vai explicando para vocês como que a gente calcula, né? E lembrando, né? Como que a gente calcula e faz cálculos de mol, tá bom? Aí vocês vão ver que vai ficar mais fácil, tudo bem? Um beijo e até a próxima. Obrigada, tá bom?